O Príncipe Loki admirava um dos maiores piratas que esse mundo já viu. O recente capítulo de One Piece nos trouxe um avanço na história por uma direção que ninguém estava esperando. Enquanto a ideia de que Loki será o vilão final vai caindo por terra, Gunko, a Cavaleira Sagrada, entra em ação justamente quando os mais fortes do Chapéu de Palha estão ausentes. Mesmo diante de um suspiro de alívio, um grande confronto está prestes a começar. Só que nos resta perguntar se alguém terá a capacidade de impedir que o pior aconteça, afinal, segundo o próprio Gaban, se até mesmo Elbaf não está segura, estamos realmente perto do fim dos tempos. Bom, de qualquer forma, muita coisa aconteceu. Portanto, se você quiser saber de tudo, já pega um cafezinho, se inscreve no canal, deixa o like, porque com vocês, o capítulo 1145 de One Piece. Primeiro, precisamos falar dessa capa colorida que nos foi preparada de maneira muito incrível. Para muitos de vocês que assistem meus vídeos de análise, só acompanham o mangá e até esquecem que o anime de One Piece entrou em pausa desde outubro do ano passado. Porém, para aqueles que curtem acompanhar a animação, tem uma maravilhosa notícia. Essa capa foi feita em homenagem ao retorno do anime que acontecerá no próximo domingo, dia 6 de abril. Se preparem, porque logo de cara teremos um episódio duplo que irá ajudar a conectar todos os pontos do arco de Egghead, que, como vocês provavelmente sabem, daqui pra frente só tem coisa espetacular. Eu sei que muitos de vocês já estão até preparando os lencinhos para as lágrimas do flashback do Kuma, não é mesmo? Bom, vamos deixar isso de lado e entrar propriamente no capítulo. Ele já começa diretamente do submundo de Elbaf. Goldberg está lutando com o dinossauro gigante enquanto conversa com o escudo. Sim, exatamente o que você ouviu. O cozinheiro dos novos piratas guerreiros gigantes tem um escudo que fala e que cresce de tamanho. Em um primeiro momento eu parei e pensei e até imaginei que tipo de Akuma no Mi, ou melhor, que tipo de Hito no Mi esse acessório tinha comido. Mas a verdade é ainda mais divertida. Goldberg explica que uma certa feita, quando o pai dele foi até Whole Cake para derrotar a Big Mom, alguma alma entrou no escudo, transformando em um Home. O melhor é que quando Goldberg está com a defesa levantada, Sanji e Zoro se unem para derrotar a fera, que acaba tendo a cabeça cortada pelas lâminas do Solador. Um pouco mais à frente, descobrimos que esse dinossauro esquisito é um Brachiosaurus e aparentemente a carne dele é deliciosa, porém tem algumas dificuldades extras para cozinhar, nada que o Sanji não consiga fazer. Os três estavam na floresta atrás de alguma coisa que pudesse ser cozinhada para alimentar ninguém menos que o Loki. Aparentemente o pedido que o Chapéu de Palha fez para os novos piratas guerreiros gigantes foi ouvido sem nenhum problema. Harudin acabou aceitando cuidar do seu irmão porque aparentemente havia mais mistérios por trás da história do assassinato do Rei Harold. Infelizmente pra gente, ele não fala muito sobre isso nesse capítulo, o que é um saco, porque o capítulo 1143 terminou com essa deixa, enquanto 1144 finalizou com o Gaban aparecendo para salvar a cena dos gigantes. Aí agora, a real sobre o passado de Elbaf está escondida, ninguém vai saber, mas típico do Oda, ninguém esperava que ele revelasse tudo em uma enxurrada só. Tem uma coisa interessante, para nossa felicidade, ele nos deu algo melhor ainda, na minha opinião. Calma, já já a gente chega lá. Porque antes, quando somos levados de volta para o grupo do Luffy e do Loki, vemos que o príncipe amaldiçoado resolveu explicar que os culpados pelos seus ferimentos foram os Cavaleiros Sagrados. Só que, cara, ao invés da galera sentir o perigo que essa informação traz, o Chapéu de Palha, o Rodo e o Harudin apenas ficaram parados. Tipo, cara, como assim? Tipo, literalmente, essa informação chegou e foi embora. Porque logo na sequência, o grupo do Zoro e do Sanji retorna com o gigante dinossauro e também eles já começam a preparar uma bela refeição que, enfim, o Luffy enfia literalmente na boca do Loki. A melhor parte é como o Oda escolheu fazer interação entre esses dois personagens. Não foi de raiva, ameaças ou troca de farpas. Foi literalmente com comédia. O Chapéu de Palha mete a comida fervendo na cara do gigante que prontamente reclama de dor. Como se não bastasse, o Luffy ignora, diz pro Loki comer rápido e ainda por cima derruba uma sopa fervendo em cima dele. Chega no ponto do próprio Loki pedir para tirarem o protagonista de perto dele. Gerd, que é a médica do bando, simplesmente apoia o que o Chapéu de Palha tá fazendo, porque na cabeça dela, Luffy tá fazendo de propósito, o que não é bem verdade. E sim, essa ação dela só mostra como os elbafianos odeiam o Loki. Só que calma, porque aqui tem uma parte legal.
Como que um personagem tão odiado tem esse tipo de desenvolvimento? Vocês podem buscar no fundo da memória de vocês. Nós temos Kaido, Doflamingo, nenhum vilão ganhou a preocupação do protagonista de maneira tão intensa. Fora que desde que se conheceram, o próprio Luffy não pareceu duvidar das ações e intenções do príncipe amaldiçoado. Claro que na cabeça do Luffy nunca sequer passou na cabeça dele que ele pudesse perder um embate contra o Loki, e vamos lembrar que tem a questão do Shanks. Resumindo, mesmo que o Loki tenha feito coisas duvidosas no passado, o Luffy não parece estar preocupado. Só que, para nossa surpresa, nem tudo que o príncipe fala e faz é uma mentira. Ele mesmo diz que realmente sabe o paradeiro do Ruivo, mas como a promessa de o libertarem ainda não foi feita, ele não vai falar. Porém, o próprio Loki diz que entende como é querer falar com o pirata que admira desde criança. Sério, por essa aqui ninguém esperava. O que vocês vão ver a seguir é o suprassumo da escrita. Luffy e Loki são muito mais parecidos do que eu imaginava. Continuando, depois de ter admitido que compreendia os sentimentos, somos levados para um curto flashback. Vemos um gigante criança falando com alguém e usando as mesmas palavras que um dia o pequeno Luffy usou. Em resposta, o homem representado por uma silhueta apenas responde: "Eu não vim até aqui para encontrar um pirralho igual você." Só que diferente do Luffy, o Loki não aceitou isso calado e chamou o cara pro quebra-pau por um V1 sinistro, e obviamente ele apanhou, ficando no chão completamente surrado. Na sequência, uma outra silhueta aparece e fica indignado que o homem surrou uma criança. A resposta revelou tudo. Cale a boca, Newgate. Meus parabéns, todos vocês estão diante de ninguém menos que Rox Dizzyback. Loki, quando criança, admirava Rox tanto ao ponto de encher o saco do pirata para levá-lo ao mar. Essa memória foi tão impactante que realmente o marcou e o fez pensar que ele nasceu na era errada. Agora isso abre uma dupla interpretação. A primeira e óbvia, o que é que Rox e seu bando estavam fazendo em Elbaf? Qual era a relação deles com os gigantes? Porque nem mesmo Harudin comentou sobre isso. Claro que Dory e Brog não estavam por lá, então não o conheceram, porque se vocês lembram, os dois ficaram presos na ilha por 100 anos. De qualquer forma, talvez tivesse a ver com o Rei Harold e o que ele estava tramando. A segunda coisa é a maneira que o próprio Loki fala sobre essa história. Ele pareceu triste e desapontado, como se seu sonho de criança tivesse sido destruído. Então, partindo desse princípio, eu vou deixar uma pergunta para vocês discutirem aqui nos comentários. Será que da mesma forma que Loki aparenta ter bons motivos, Rox também era assim? A única coisa que me deixa com o pé atrás é que o cara espancou uma criança. Só que, se lembrarmos bem, tanto Barba Branca quanto Big Mom aparentavam ter um senso de justiça e moral, mesmo sendo piratas. Se até mesmo eles continuaram seguindo Zback, isso significa que a carisma e autoridade que o cara emanava era de outro mundo. Estou realmente ansioso para ver como é que o Oda irá desenvolver esse personagem que há tantos anos gera as teorias mais loucas possíveis. Só sei de uma coisa, ele não tem nada a ver com o Bug como muitos de nós um dia imaginou. Continuando, na sequência somos levados para o Grand Eric, onde Dory e Brog continuam indo em direção aos medos das crianças, passando por cima de tudo que vem pela frente. Ao olharem para o lado, o medo que se parece com o Loki se aproxima, mas Gaban se coloca na frente e lida com o problema com a maior facilidade do mundo. Enquanto avançam, o braço esquerdo de Roger fala uma coisa interessante. Aquela estranha voz não pode estar escondida. Eu posso senti-la claramente. Isso, por acaso, seria um nível alto de haki da observação? Porque em nenhum momento os Cavaleiros Sagrados usaram uma pressão esmagadora de haki do rei para fazer com que eles fossem localizados por qualquer outra pessoa, por exemplo, o Luffy. Só que Gaban rapidamente se refere isso como uma voz, o que nos abre uma outra possibilidade. A voz de todas as coisas. Essa habilidade é tão enigmática que a gente não faz nem ideia do que ela possa ser. Na verdade, existe uma teoria de que ela é gerada por vestígios de haki de criaturas e pessoas. Fora que os únicos personagens que são confirmados que têm tal capacidade são Oden, Momo, Luffy, Roger e o próprio Joy Boy. Meu irmão, será que Gaban possui tal capacidade ao ponto de usar livremente como forma de detecção? Não sei vocês, mas pra mim isso seria muito roubado. Agora vamos discutir um pouco sobre quem que ele deve estar se referindo.
Shamrock não pode ser, porque ele foi embora e o Devorador de Montanhas ainda consegue ouvir nesse momento. O que me faz pensar que algum dos Cavaleiros Sagrados está emanando algum tipo de energia. De qualquer forma, isso deixa o velho nervoso, pois segundo ele, se nem mesmo Elbaf está segura, isso significa que o fim está próximo. A lendária terra que abriga uma cultura milenar sempre esteve fora da mira do governo. Eles terem partido para a ofensiva nesse momento significa que tudo realmente mudou e está chegando perto do momento que Luffy será crucial. Continuando, vamos para a cena em que os bombeiros gigantes estão tentando apagar as chamas que se espalharam. Eles têm pouco tempo, afinal, as crianças sonâmbulas estão indo para lá. Sol desesperado derrotou o Fenrir e está gritando, colocando todas suas esperanças nos bombeiros. Infelizmente, os esforços estão sendo em vão, porque não parece que eles vão conseguir a tempo. Os próprios Cavaleiros Sagrados já estão imaginando a cena de terror onde as crianças irão chorar de dor e não restará nada além dos seus ossos. Diante dessa situação, Somers começa a rir no momento que Irva põe o seu primeiro pé no fogo. Só que, de repente, Jinbe, usando seu Karatê Tritão, pega a água proveniente do mar de nuvens e direciona tudo para o incêndio que se extingue na hora. Todos vão à loucura. As crianças estão salvas, só que quase ninguém percebeu quem foi o responsável por isso. Porque Dory e Brog mesmo começam a elogiar a equipe de bombeiros que, sem nem entender, apenas aceitam os elogios. Por outro lado, Chopper e Robin conhecem seu companheiro e sabem que aquela habilidade não poderia ser de ninguém além do próprio Jinbe. Só que não há tempo para comemorar. Enquanto o grupo da Nami estava apenas feliz, Gunko basicamente aparece na frente deles usando seu poder da Fruta da Flecha. Ela não me parece muito feliz por uma das crianças estar fora da escola e fora do controle do seu colega. Aqui, meus amigos, vai começar a brincadeira. Eu venho falando há alguns capítulos que essa cena poderia acontecer. Não sabemos até que nível a Gunko consegue chegar, mas só com o Jinbe a bordo talvez não seja suficiente para pará-la, principalmente se Kirihan e Somers derem algum tipo de suporte. O que nos leva à possibilidade do Colon ser raptado, obrigando a Gaban a intervir e em algum momento se sacrificar. Ah, antes que eu me esqueça, também tem uma outra possibilidadezinha bem maluca. Alguns momentos atrás, no capítulo passado, a gente viu que a Gunko estava ouvindo a música New World do próprio Brook. No momento que perceber que o grande Zoro King está na sua frente, ela pode simplesmente surtar de alguma forma, começar a gritar e abrir uma brecha para os outros fugirem. De qualquer forma, se uma luta estourar, significa que vamos ter vários choques de haki sendo emanados. Isso pode alertar o trio monstro que rapidamente se dirigirão para o centro do caos. E aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a opinião e o pensamento que vocês tiveram ao ler esse capítulo. Porque no fim, semana que vem, infelizmente, teremos uma pausa, mas pelo menos Oda Sensei consegue descansar. Mas, enfim, de qualquer maneira, se preparem, porque agora começa a grande guerra em Elbaf.